Olá, Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale a Pena Ouvir de Novo, que é o nosso quadro especial onde eu trago um convidado que já esteve aqui com a gente. E esse é especial porque já esteve 2 vezes antes de vir aqui hoje. Mas antes eu preciso dar um recadinho muito importante e eu vou pedir licença para os nossos patrocinadores porque eu sei que eles vão entender a mensagem que eu vou passar hoje. Hoje eu não vou falar de nenhum produto, de nenhuma marca, mas eu quero fazer um pedido especial para você que acompanha o Papo de Fotógrafo e está ouvindo esse episódio em especial. Eu quero fazer um pedido para você poder ajudar as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, fazendo uma doação. Não precisa ser um valor muito alto. Cada R$1, R$5, R$10 que a gente puder doar vai fazer a diferença nessas pessoas. Eu tenho algumas coisas que eu publico no Instagram para poder ajudar. Então fique ligado no Instagram do Papo de Fotógrafo, porque em algum momento eu vou compartilhar alguma ação, algum projeto, alguma coisa que vai ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Então faça esse pedido com muito carinho, faça um pedido realmente para você poder se sentir, né, parte daquela turma, daquelas pessoas que vão fazer a diferença na vida das pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Quando a gente fala da fotografia, que a gente fala que transforma a vida, vamos usar a fotografia para transformar a vida dessas pessoas que passaram por um momento muito difícil, estão passando por um momento muito difícil, e aos pouquinhos a gente vai fazendo o possível para poder tirá-las dessa situação. Então, queridos ouvintes do Papo de Fotógrafo, quando puderem, se puderem, ajudem doando, seja dinheiro, seja roupa, seja alimento, qualquer coisa que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E lembrando que tem muitos fotógrafos também que estão passando ali pela situação, alguns estão na linha de frente, então sempre que puder, entre em contato com alguns deles que eles vão achar uma maneira de você poder ajudar, tá bom? Então, muito obrigado a você que está acompanhando esse bate-papo, muito obrigado a Digipix, a Assis, e também a Epix e a Banlec por cederem esse espaço de publicidade para eu poder mandar essa mensagem para vocês. Bom, Celso, depois dessa mensagem tão importante no nosso bate-papo, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, vale a pena ouvir de novo. Obrigado, Rafa. É sempre um prazer estar aqui. A terceira vez dá um frio na barriga, assim como a primeira. Espero que a gente consiga desenrolar um papo muito gostoso, que seja proveitoso para todo mundo que está ouvindo. E antes de começar também, eu quero reforçar o que o Rafa falou em relação ao Rio Grande do Sul. Se você puder doar, doe. Se você puder ajudar, ajude. Que você faça o seu melhor para a gente conseguir fazer com que todo mundo lá saia da situação o mais rápido possível. A gente entende o quão complexo está toda a situação lá, mas é um pouquinho de cada um que acaba fazendo a diferença no final das contas. Então, reforço o meu convite. O que você puder fazer para ajudar, faça. E a gente vai fazer aqui, ajudar muitos fotógrafos a ganharem mais dinheiro para poder ajudar mais o Rio Grande do Sul, certo? Isso é um ato muito importante. Então vamos lá, Celso. Bom, a gente já falou em muitas coisas em outros episódios aqui. A gente falou de identidade de álbum, já falou de branding, já falou de tudo praticamente que o design envolve ali dentro da fotografia, né? Mas tem muita gente que está começando a acompanhar o Papo de Fotógrafo agora, está entrando nesse mercado, então ainda não conhece um pouquinho desse mundo. Vamos falar um pouquinho da sua história e da importância do design dentro da diagramação do álbum, da identidade do álbum, só para eles poderem começar a entender o porquê, né, eu te trouxe aqui. Perfeito. Eu comecei fazem 10 anos, né, lá em 2013, 2014. Eu conheci esse universo do álbum de fotografia. Eu consegui um trabalho em uma encadernadora de álbuns e lá eu aprendi como faz o álbum físico, assim, completo, né? Então, se me der um álbum hoje, eu ainda sei montar, apesar de muitos anos. E eu aprendi também que dava pra gente colocar design em álbuns que na época eram muito padronizados, né? Então tínhamos álbuns só revestidos, pretos, dentro de caixas pretas, a gente enterrava as próprias histórias ali. Álbum de luto. E a gente conseguiu, eu e algumas outras pessoas do mercado, a gente conseguiu trazer um pouco mais de criatividade, de luz, de coisas legais na hora, de sensações legais na hora que a pessoa pegava a capa do álbum. Então eu, fazendo faculdade de publicidade, sempre gostei de criar uma identidade visual nova, trabalhar com layouts, e eu fui fazendo isso, trazendo isso para o mercado, e foi um movimento muito gostoso olhar para trás agora e ver tudo que foi construído, não só por mim, mas por outras pessoas que começaram lá junto comigo. Foi muito gratificante, então a gente acabou, por sermos pioneiros, a gente acabou tendo a oportunidade de compartilhar muito sobre o assunto.
né? Então, durante esses 10 anos, acabei me envolvendo muito com o mercado fotográfico, estando em basicamente todos os eventos que acontecem dentro desse mercado, porque as pessoas começaram a perceber a importância do design dentro da fotografia. O quão o design poderia valorizar a fotografia, o quão o design, o álbum de fotografia pode ser uma excelente solução de negócio para o fotógrafo. Então, a partir do momento que todo o ecossistema começou a perceber a importância e como valorizar o álbum poderia trazer coisas importantes, financeiras e até de entregas de fato completas para o cliente final, a gente começou a ter uma ascensão legal, então eu comecei a fazer parte de todo esse ecossistema, faço até hoje, né? A gente tem outras frentes no escritório hoje, mas o mercado da fotografia eu continuo ajudando da melhor forma possível, a gente continua produzindo designs de álbuns todos os dias, mesmo depois de 11 anos de mercado, e é algo que eu faço com muita paixão e eu quero continuar fazendo também. E é uma coisa que é legal, inclusive para quem está começando, que a gente muitas vezes não dá importância, né? Ou talvez a importância necessária para a questão do álbum, por exemplo. A gente ouve muito, não consigo vender, as pessoas não querem o físico, querem o digital. E eu falo que às vezes o que falta mesmo é a comunicação, é o cara mostrar que existe e que essa questão do design em si, quando a gente fala de diagramação, hoje praticamente o miolo do álbum é idêntico, né? É muito parecido, principalmente com os softwares que estão chegando, que facilitam o nosso trabalho. Que o diferencial muitas vezes está na capa. E eu gosto muito de usar aquela história que a gente tem em comum, que foi quando eu pedi para você fazer um portfólio, você fez a capa e fez o mockup, né? Para me mostrar, para eu poder postar, porque ainda não existia o álbum impresso, ainda não estava pronto. E aí quando a noiva viu só a capa, só o mockup pronto, ela falou, Rafa, eu quero. E aí eu falei assim, tá, mas você nem viu o miolo ainda e tal, né? Você não quer ver como é que ele vai ficar pronto? Ela falou, não, eu já gostei das fotos. As fotos do nosso ensaio já estão ótimas. Eu não me interessa o miolo, eu já sei que as fotos que vão estar lá estão boas. Eu quero porque eu adorei essa capa, eu achei incrível e eu quero. E simplesmente eu passei o valor, ela fez o depósito e chegou o álbum na casa dela. Então, assim, o diferencial muitas vezes está nos pequenos detalhes. Com certeza. Né? E esses detalhes de ter uma identidade personalizada, feita especificamente para aquele trabalho, para aquele álbum, muda muito a percepção do cliente em cima do nosso trabalho. Né? A gente tem que entender que a gente precisa despertar o desejo para acontecer uma venda. Então, quando você mostrou o mockup, você simplesmente despertou um desejo. Ela olhou e falou assim, isso é meu, eu quero, foi feito para mim. A partir dali, a venda é uma consequência. E antes de qualquer detalhe de design, a gente tem que entender que enquanto o álbum não for realmente importante, enquanto o fotógrafo não colocar os olhos de verdade no álbum, enquanto aquilo não for importante para ele, dificilmente vai ser importante para o cliente dele. Porque a atenção dele não está ali. Se a atenção dele não está no álbum, por que o cliente dele vai dar atenção? Por que a gente espera que alguém dê atenção nas coisas que a gente não dá atenção? Faz total diferença. Tô tomando um tapa na cara. Então, assim, o fotógrafo, e eu posso falar isso com propriedade de causa, durante esses 10 anos de mercado, eu vi a grande maioria dos fotógrafos querendo vender o álbum, mas não dando importância para o álbum. Ele quer fotografar. Então, enquanto a importância não for igual, eu fotografei, mas eu quero muito entregar um álbum. Assim como eu quero fotografar, não vai prosperar em relação à venda de álbum. O álbum não vai ser vendido, porque a sua atenção não está ali. Você falou atenção aos detalhes, mas é uma atenção assim, poxa, isso aqui é extremamente importante para mim. Então, consequentemente, vai ser importante para o meu cliente e ele vai entender isso. Quando você mostrou o seu mockup lá para ela, você estava dando importância. Você postou o mockup do álbum. Aquilo é importante para você. Ela viu e é importante para ela também. E a venda é uma consequência. Então, antes do design, antes da diagramação e tal, se não for importante, não vai vender. Por que a gente vende muito design de álbuns? Muito. Porque é importante para a gente faz isso há 10 anos e faz com a mesma paixão. Então, a gente continua vendendo depois de 10 anos. Quando não for mais importante para mim, eu não vou fazer. Porque eu não vou chamar atenção, não vou despertar o desejo no cliente. E você acaba atendendo muitos fotógrafos, né? Assim, muitos. Não só do Brasil, como também do exterior. Sim. Você percebe uma diferença, assim, por exemplo, você vai ter aquele fotógrafo que te manda muitos álbuns, sei lá, 10 álbuns por mês, e tem um cara que te manda um por ano. Sim. Se você olhar pro álbum, tá? Importância pro álbum. Não, é que eu faço muito freela, né? Eu não posso ficar fazendo álbum pro cliente. Então, tá certo. Quem faz é o fotógrafo oficial. Tá certo. Espero que ele esteja te mandando os 10 álbuns por mês. Qual é a principal diferença que você percebe
assim, realmente talvez de negócio desses profissionais, assim, do cara que vende muito e do cara que não vende nada. É essa questão de ele falar assim, cara, o meu trabalho não é o fotografar, digamos, que talvez a estratégia dele seja assim, o que eu preciso entregar é o álbum. Enquanto esses que têm menos álbuns para fazer, menos álbuns vendidos, o trabalho dele é, eu preciso fotografar, o álbum é lucro, assim, o que vier, tô no lucro. A diferença é justamente essa. Falando de mercados, Brasil e exterior, existe uma diferença muito clara de postura. O fotógrafo lá fora, ele tem uma postura muito mais assim, olha, eu sou o fotógrafo, eu vou terminar o seu casamento, eu vou fazer um álbum e eu vou te entregar um álbum. A noiva, ela interfere muito pouco em todo o processo. A gente atende fotógrafos de Portugal, da Itália, dos Estados Unidos. A grande maioria, a noiva, ela recebe o álbum. Pronto. Ela não opina sobre o álbum. O álbum chega impresso para ela. É o fotógrafo que aprova, é o fotógrafo que pede um ajuste ou outro, e o álbum chega pronto. O que eu percebo aqui? Uma mudança de postura. Um posicionamento diferente. Olha, meu trabalho é fotografar, criar um álbum maravilhoso, o melhor que eu consigo e te entregar. E as noivas amam. Tem um fotógrafo italiano, por exemplo, que a gente faz álbuns para ele há 5, 6 anos e não existe alteração da noiva. Não existe. E a grande maioria que vem de fora também não. Lógico, existem um ou outro que por conta de contextos de quem está sendo fotografado e tudo mais, a gente acaba alterando, mas é muito pouco. Aqui dentro, existe, a noiva influencia, né, em muitos processos. Então, além demais em alguns além momentos. daquilo que a gente conversou sobre dar importância, é muito importante esse posicionamento para você conseguir vender bem também. Esse posicionamento de noiva, as tuas fotos ficaram incríveis, eu já te mostrei. Se você quiser me sinalizar as fotos que são importantes, família e tudo mais, e o resto você pode ter certeza que eu vou fazer o melhor álbum para você. Porque pelo fotógrafo muitas vezes não dar a real importância para o álbum, qual que é o lance? Você fotografou, você subiu o link para a noiva, você esqueceu. Vamos ser honestos, você esqueceu. A hora que a noiva se resolver, vai voltar para mim e eu vou fazer o álbum. Esse é o problema. Porque você não está preocupado em resolver, em fazer o melhor álbum de verdade e entregar. E mesmo que você mande mensagem cobrando, você está mandando você mensagem só para lembrar só, né? Porque você não está querendo que ela feche qual mesmo. Deveria ser a real postura? Terminei, noiva, estou subindo. Eu preciso que você resolva isso em 20 dias, 30 dias, porque eu tenho certeza que se passar disso, você vai deixar e depois a gente vai fazer o álbum daqui a 1 ano e não vai ser tão legal. Então aí olha a importância de processo e comunicação. Uma vez que você tem um processo muito redondo dentro da sua empresa, é importante que você comunique isso com uma postura correta para as pessoas. Noiva, você tem 20 dias e vamos fazer em 20 dias? Porque eu tenho certeza que está tudo quente ainda na imaginação de vocês vão receber o álbum e vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês estão de casa nova, vocês vão receber muitas visitas e o álbum já vai estar lá. Então eu te ajudo a resolver isso aqui em 20 dias. Se você tiver sem tempo de escolher as 100 fotos, escolhe só as pessoas que são importantes. O resto, eu e minha equipe, a gente vai resolver isso. E você resolve. E vamos combinar, Rafa, não é demorado para você escolher mais algumas fotos que vão fazer a composição. Você estava lá, você contou a história. A família, essas coisas, a noiva ela vai selecionar, a mãe ela vai selecionar. Do aniversário, quem tem que estar, a avó, avô, tio, por mais que você saiba muitas vezes, porque você estava lá também, é importante que isso ela selecione. Lógico que, mundo ideal, noiva, seleciona tudo, perfeito. Mas haverão casos em que você, com uma postura correta, com comunicação correta, tem que intervir. Fala assim, ó, vamos resolver junto então? Passou 20 dias, eu fiz essa seleção. Você consegue acrescentar as fotos dos convidados importantes? O resto a gente vai resolver por aqui. Quantos álbuns você não teria resolvido muito mais rápido? E é legal porque, no final das contas, você tendo esse argumento, meio que jogando a responsabilidade para a noiva, de escolha as principais fotos, que o resto eu resolvo, você acaba beneficiando você porque você consegue colocar mais fotos artísticas, que a gente sabe que normalmente no álbum da noiva não vai. Sim. Mas quem é o culpado de não ir? Você ou a noiva? O fotógrafo. O fotógrafo. Porque a gente transfere para a noiva uma responsabilidade artística, um olhar artístico que ela não tem. Inclusive, tem muitos fotógrafos que acabam não postando o álbum porque acham feio, né? Que a noiva não escolheu as fotos mais bonitas. E a gente terceiriza a culpa. A gente fala assim, a noiva não escolheu.
Mas quem falou que a noiva tem que escolher as fotos feias e você tem que aceitar? Feia no sentido assim, que não são esteticamente tão Não bonitas. são as que venderam o seu trabalho, né? Exato. Não são as do Instagram. Então a gente tem que muitas vezes olhar para dentro, para os processos internos e entender onde eu posso atuar para que o álbum seja o melhor álbum possível. Eu preciso de 10 fotos dentro do álbum de minha escolha, de minha autoria. Se isso faz sentido para você, se você olha o álbum e fala assim, olha a diferença quando eu escolho 10 fotos. Se isso é algo que você decidiu não abrir mão mais, comunica isso. A noiva não vai achar ruim se você explicar da forma correta, se você comunicar da forma correta. Fala assim, Amanda, eu tenho 2 álbuns aqui, ó. Olha só, aqui eu incluí 10 fotos, que ao meu ver são 10 fotos artísticas, bonitas, que eu tenho certeza que vai emocionar todo mundo que vê o álbum. Pela beleza e pelo sentimento que ela transmite. E aqui são fotos normais que você escolheu. Vamos combinar que essa foto aqui, você entende? Você conduz a conversa porque você é o profissional. Muitas vezes a gente transfere a responsabilidade que é nossa para as outras pessoas e fica esperando as outras pessoas. Nossa, ela precisa escolher. Qual a chance dela escolher de fato as fotos que você quer? É muito pequena. Então a gente trabalha dentro de uma probabilidade, quando a gente transfere por outra responsabilidade, muito baixa. Muito baixa. E isso não é saudável. Não, e é difícil, né? Eu falo, eu tenho alguns clientes que, nossa, eles demoram muito para escolher. E eu já fiz de sentar e fazer o álbum inteiro. E falar, olha, o álbum tá pronto. Você só precisa entrar no link, olhar e aprovar. Teoricamente, né? Porque, de uma certa forma, eu já sei quem são as pessoas importantes, porque são 3, 4 anos fotografando. Já sei mais ou menos o que tipo de foto que elas gostam. E tá aqui. E mesmo assim, às vezes demora, enrola. Porque aí a mãe tem que aprovar, a avó tem que olhar, e aí o pai tem que pagar, que fica tudo um coisa. Mas o que eu sinto é que quando eu entrego um álbum já completo, no sentido de já ter passado para você fazer a capa, ter escolhido a melhor foto, já ter feito identidade, facilita o meu processo. Muito. Porque a pessoa já está vendo assim, nossa, é isso aqui que eu vou receber? Praticamente, ela só não tem o físico. Porque ela está vendo, já tem as visualizações que simulam o álbum abrindo, então ela já vai entender até a questão de proporção de uma foto maior que a outra. E aí ela fala, cara, é isso, né? Pode mandar fazer que facilita muito mais assim, a pessoa visualizar como é que vai ficar no final. Inclusive, a gente tem aqui no cenário, inclusive atrás de você, que é um álbum que a gente fez. E foi a mesma situação. Eu peguei ele pronto, já do jeito que a gente montou, e mandei pra mãe. Falei, olha, eu fiz o seu álbum, tá aqui. Tô esperando ela responder, mas já tá lá e tá facilitando o trabalho dela. Que no máximo ela vai falar, olha, só troca essa, porque talvez essa pessoa não é um amigo tão próximo e coloca tal pessoa e estamos resolvidos, né? Sim. Mas é super importante você ter algo bonito para ser apresentado. Quando eu falo bonito, não precisa ser a melhor criatividade do mundo. E aí eu quero pegar uma frase que você usa muito, que é a questão do capricho. Né? Não precisa ser a coisa mais criativa do mundo, mas precisa ser feita com capricho. Me fala um pouquinho desse cuidado que é o capricho. O básico bem feito, ele funciona. Ele funciona. Então, assim, se você precisa fazer a capa do álbum, se você não contratou alguém para fazer, faz o básico bem feito na melhor condição que você tem naquele momento. Eu não tenho muita destreza em trabalhar a tipografia. Faz uma tipografia básica, muito bonita, com ótimo contraste para colocar na capa. O capricho ele vai superar qualquer barreira técnica que você tenha naquele momento. Barreira técnica ou barreira de orçamento. Poxa, eu não tenho o melhor computador, não faço isso, não faço aquilo, não tenho o melhor monitor. Se você fizer com muito capricho, muito cuidado, muita atenção aos detalhes e comunicar isso da melhor forma, você vai vender. E aí, Rafa, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente está... Às vezes, eu dei alguns exemplos aqui, às vezes parece que eu estou tornando prático coisas que no dia a dia não são, né? Muito objetivo, muito frio, mas não é. É que essa postura é importante. E aí entra uma outra palavra que é muito importante, você falou sobre ela agora. Eu já deixei pronta a capa, já mostrei para a mãe só precisa aprovar. O que você fez? Você trouxe conveniência. E acho que todo mundo que está ouvindo precisa ficar com essa palavra na cabeça. Conveniência. Como que eu vou trazer conveniência para o meu cliente? Porque se a gente vive numa era de experiência, você concorda que quando o cliente tem mais conveniência, está tudo certo, está tudo alinhado. Se você quer entregar a melhor experiência, mas o caminho que o cliente faz é muito complexo, você entende que a experiência já foi embora. Né? Então, assim, por mais que você
tenha capricho e tudo mais. Se o caminho que o cliente percorrer ali dentro não for um caminho facilitado, não for um caminho de conveniências, ele não vai ter a melhor experiência. Então, respondendo as duas coisas, a questão do capricho, ela é extremamente importante, é um dos valores da empresa, desde o primeiro álbum até o álbum que eu fiz hoje cedo, que eu conferi hoje cedo, essa questão do capricho para mim é extremamente importante. Alguns álbuns eu faço, alguns álbuns eu confiro, e hoje, por exemplo, eu fui conferir um álbum que estava maravilhoso, e eu só dei um toquinho de iluminação no rosto da criança, só um, sabe? É capricho, porque É só já aquela passava, folhinha de hortelã que o chefe põe no prato. já passava, mas eu faço questão de abrir todos os álbuns que são feitos, todos. Precisava? É um valor, eu não abro mão. Então, para mim, precisa. Então, eu vou abrir um por um, vou falar, olha, isso aqui tá caprichado, tá ótimo, tá lindo. E aí eu tenho muito orgulho de falar hoje, né, que eu não faço todos, mas eu ainda confiro todos, porque às vezes eu abro algum assim e falo assim, uau, isso aqui ficou incrível. E eu fico muito, muito feliz. Mais feliz do que quando eu faço uma coisa legal, de verdade. E isso é passado, é um valor meu, que eu consegui passar para outras pessoas. Então é uma questão de cultura que é muito, muito importante, assim. Se para mim o capricho é importante, para todo mundo aqui dentro, o capricho tem que ser muito importante. E ele faz toda a diferença em todos os sentidos. E eu falo, quando você contou essa história e começa a falar de capricho, eu lembro de uma coisa que aconteceu quando eu trabalhava numa gráfica. Que o cliente veio, ele pediu para imprimir 3 fotos numa folha fotográfica. Mas assim, não é que ele mandou imprimir 3 fotos só, ele mandou fazer 60 cópias dessa página com 3 fotos. Né? E tinha um funcionário lá que ele simplesmente pegou as fotos, colocou na página de qualquer jeito, mandou uma, o cliente falou, pode imprimir, e ele imprimiu as 60. A sorte que, sei lá, quando estava na 10ª página, ou na 12ª página, eu cheguei, eu vi, e falei, cara, não rola fazer assim, né? Não tá valorizando a foto, nada tá... Assim, não tá agradável ver isso, porque parece que foi jogado, simplesmente parece que foi feito por alguém que não sabe o que estava fazendo. Ele falou, mas o cliente aprovou. Eu falei assim, mas você não concorda comigo que se ele está fazendo 60 cópias, ele não vai ficar com essas cópias para ele? São 60 pessoas que vão ver e vão falar, poxa, não tá legal, ou não vão comprar o que ele está querendo mostrar ali, não vão... Enfim, a experiência não vai ser legal no final das contas. Falei, você tem o telefone do cliente? Vamos chamar ele aqui de novo. A gente vai fazer uma diagramação nessas 3 fotos mais legal, que valorize as 3 imagens, e aí a gente vai perguntar para ele o que ele prefere para poder terminar de fazer as impressões. E foi o que aconteceu, a gente diagramou bonitinho, pôs alinhado, os tamanhos todos iguais, e cara, o cliente amou e saiu satisfeito. Né? Então assim, por mais que tenha sido, muitas vezes o nosso cliente ele não tem a percepção, não tem esse olhar um pouco mais detalhista, mas a gente, como profissional que está acostumado a fazer isso todo dia, precisa tomar cuidado. Cara, eu fico muito chateado quando eu imprimo alguma coisa, eu faço alguma coisa que aí você vê que tem um erro de português ou que desalinhou. Eu estava até brincando, acho que não sei se foi em algum episódio, em algum momento eu falei, acho que foi no Stories, que eu estava folheando meu álbum de casamento. E, cara, meu álbum de casamento tem muito erro, assim, de coisa desalinhada. Eu falo, cara, e eu não percebia isso. Né? Como eu nunca trabalhei com isso, apesar de ser formado em design, para mim aquilo era normal quando eu mandei fazer. E hoje dá uma dor no coração. Eu só falo isso porque não foi você que diagramou. Sim, por favor. Mas, cara, assim, eu sou feliz com o meu álbum, gosto muito dele, mas hoje eu dá uma dor. Até brinquei que eu já combinei com a Digipix. Eu vou diagramar de novo meu álbum, eles vão reimprimir o álbum. Porque, nossa, dá uma dor olhar os erros, assim, as coisas desalinhadas, perto ou longe da margem, que no final das contas o cliente talvez não tenha percepção técnica disso, mas que de alguma forma incomode e seu trabalho não seja indicado. É quase que inconsciente, assim. O cliente ele não sabe o porquê ele olha para algo e está tão harmônico, tecnicamente ele não sabe. Por que a gente combinou o magenta, o verde e o azul e ficou tão legal? São os tons do magenta, do verde, tô falando da caneca, gente. Por que essa combinação de cores ficou bonita, ficou harmônica? Porque os tons estão corretos. Se esse magenta é diferente, se esse verde é diferente, o cliente vai perceber, nossa, tá legal, mas ele percebe quando assim, nossa, isso aqui tá tão bonito. Quando a gente chega no lugar e fala assim, uau,
que legal. Por exemplo, cheguei aqui na recepção, que bonito, o letreiro, o LED e tal. Eu não sei fazer, mas eu olho e falo assim, tecnicamente eu não sei a proporção correta das coisas que precisam ser colocadas no ambiente. Mas a gente chega no ambiente e fala, nossa, como é que eu me sinto bem? Então, qual que é o nosso papel? Fazer o nosso melhor, somos capacitados para isso. Então, quando um cliente olhar a capa de um álbum, ele tem que falar, uau! E assim, é muito gostoso, porque tem a foto da criança, do casamento, do ensaio, enfim, de um momento super importante, uma formatura. Então ele tem que olhar e falar assim, uau, isso aqui tá lindo, olha essa fonte e tal. Ele não precisa entender tecnicamente de nada, mas ele precisa achar aquilo ali bonito, harmônico, assim, é para mim. Então esse é o papel do capricho. E quem tem toque sofre. Sofre. Mas aí Rafa, até linkando isso com a questão que você, com essa história super legal que você contou de quando você trabalhava na gráfica, olha que interessante. Com certeza vai ter alguém que vai perguntar para esse cara que depois você chamou ele lá e falou tal, que vai indicar vocês. Pela experiência que ele teve, pelo trabalho que você fez. Tem uma frase do Walt Disney que ele fala assim, faça um trabalho tão bom a ponto da pessoa voltar e trazer mais um. Faça um trabalho tão bom a ponto da pessoa voltar e trazer mais um. Por mais que eu publique muitos designs de álbuns no Instagram, por mais que eu publique muitas marcas, ainda chega muito mais pessoas através de indicações, fotógrafos, empresas, grandes personagens, influenciadores para a gente por conta de indicação. Olha só que interessante. Tem um cliente que a gente atende hoje, que é super legal, a gente pode falar mais sobre isso mais para frente, mas ele chegou porque em algum momento eu fiz um ótimo trabalho para um outro cliente e tinha um elo entre os dois. E essa pessoa que viu o trabalho que eu fiz para essa pessoa A, falou para a pessoa B, olha, eu vi o trabalho que ele fez para a pessoa A e ficou muito bonito. Então a pessoa A volta para mim e traz a pessoa B, às vezes diretamente, às vezes por algum elo ali. Então, esse capricho em tudo que a gente faz é muito importante, porque o cliente, que já é cliente, volta e se ele entende o quão você se preocupou com ele, ele vai chamar mais um. É inevitável, ele vai chamar. Eu suponho que eu sei quem que é a pessoa A e quem que é a pessoa B e quando foi que ela descobriu tudo isso. Mas, e aí você vai fazendo conexões e a gente tem que entender que o nosso trabalho, se a gente faz o melhor que a gente faz na condição que a gente tem, a gente vai tendo condições cada vez melhores e a gente vai tornando... isso tem que ser intencional também. A gente tem que estudar muito tecnicamente, a gente tem que estudar muito questões de marketing, de comunicação, porque a gente tem que ser aquela pessoa que é quase impossível de ser ignorada. Quando está passando um feed do Instagram, quando entra num site, quando cai num anúncio, quando alguém fala sobre, a pessoa vai atrás para querer aparecer um pouco mais, sabe? Para entender um pouco mais o seu trabalho. Então, o capricho traz isso. O capricho traz esse estado de atenção. Então, se você fica, preciso colocar capricho em tudo. Isso quer dizer, preciso ter atenção em tudo sobre o meu negócio a todo tempo. E isso, para quem empreende, para quem tem uma empresa, é fundamental. Se você fica com a guarda baixa, alguém passa, te atropela, te nocauteia e está tudo certo, sabe? Segue a vida. E que as pessoas não façam como eu faço, né? Que muitas vezes o capricho acaba virando perfeccionismo. Sim, e aí que é o contrário, sim, que na vez de sim, ajudar, atrapalha, né? Sim, sim. Mas aí isso é muito bom, porque assim, quem disse que eu não sou perfeccionista? Mas tem o perfeccionismo ruim e tem o perfeccionismo bom. O bom está atrelado ao capricho. Isso aqui é o melhor que eu posso fazer. Agora, o perfeccionismo é quando você fica buscando alternativas para ver se aquilo que você olhou e já está bom, pode ficar melhor. Isso é ruim? Não é 100% ruim, mas na maioria dos casos, e aí depende muito de modelos de negócio, pode mais atrapalhar do que ajudar. É isso. Eu sofro com isso porque eu fico tentando sempre fazer o melhor e aí nunca sai do papel o que é para fazer, né? Mas enfim... O que mais eu recebo é muitas vezes designers chegando até mim, eu faço a marca de um monte de gente, mas não consigo fazer a minha. É perfeccionismo ou não é? Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Se ele pegar para fazer, ele faz. Mas é o perfeccionismo, aquela vozinha assim, nossa, nunca vai ficar tão bom quanto todas as outras marcas que eu fiz para as outras pessoas. Tá tudo bem. A minha marca tá longe de ser a mais bonita que eu já fiz. E tá tudo bem. E demorou para você mudar, né? E demorou um tempão. E tá tudo bem. Então, é uma preocupação, muitas vezes, que é uma preocupação exagerada, que traz mais prejuízo, né, do que benefício.
Bacana. E aí eu queria estender um pouquinho essa história do que a gente está falando da importância da identidade visual do álbum, que a gente fala de capricho, o quanto isso vende, e passar um pouquinho para a marca, né? Porque eu acho que se tem algo que pode representar e mostrar o lado verdadeiro do fotógrafo, ou o lado artista, empreendedor, é a marca, o logotipo, o branding, a comunicação que ele vai usar nas redes sociais. E tudo isso, de uma certa forma, está atrelado, porque até a identidade dos álbuns está muito ligada, talvez, até ao estilo do fotógrafo, o tipo de trabalho que ele faz. Como é que é trabalhar isso? E eu sei que nos últimos tempos, o que mais se tem se dedicado a fazer é realmente entender a necessidade do fotógrafo e criar identidades, brandings e marcas para que ele possa mostrar a linguagem e o estilo dele como fotógrafo. Como é que está sendo essa etapa, esse período do seu trabalho que está deixando o álbum mais para o pessoal da equipe cuidar e entender mais o fotógrafo em si? Eu adoro, de verdade, porque eu uno duas paixões, a paixão pelo design, por criações e tudo mais, e a minha paixão por negócio, por ajudar as pessoas nos negócios delas. Então, assim, quando eu pego um fotógrafo, e muitos deles chegam pra gente muito perdidos, assim, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que a minha fotografia amadureceu, eu sei disso, eu sei daquilo. E, num primeiro momento, a gente sempre envia um briefing com muitas questões técnicas, né? Qual a cor, qual a fonte e tal. Mas, além disso, lá no nosso briefing tem algumas perguntas que fazem a pessoa refletir sobre o negócio dela. E isso é tão importante quanto a marca. Porque, imagina, lá tem uma pergunta, como você se vê daqui a 3, 5 anos? A grande maioria das respostas que a gente recebe é algo muito abstrato. Eu imagino fotografando casamentos no Brasil inteiro. É muito abstrato, assim. Então, mal saber que nem é tão bom assim ficar saindo de casa. Então, é muito legal essa primeira conversa que eu tenho com a grande maioria dos fotógrafos, onde a gente consegue, antes de criar a marca, ajudar ele. Você está olhando para cá. É isso mesmo? Você tem convicção? Você se imagina com uma marca assim, 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 que vai transmitir isso que você está me falando agora? Isso é sustentável? Porque, por exemplo, o meu sonho daqui para frente é fotografar só casamento durante o dia na beira da praia. É sustentável para você, para o seu negócio, para sua família? A sua estratégia está buscando isso? Ou você só vai mudar a marca e achar que vai aparecer os casamentos? Eu tenho convicção que é isso que eu quero. Então tá bom, então a gente vai começar a alinhar toda a sua linguagem para as pessoas olharem e perceber que é isso que você quer. Não sei. Daí quando a pessoa fala, não sei, então vamos lá, vou te ajudar a encontrar o melhor caminho possível. E a gente começa a conversar, então, cada vez mais, a nossa etapa de briefing lá é menos design e mais perspectiva de negócio, onde o design é uma consequência e um braço que vai ajudar a gente chegar no resultado que o cliente quer. Então, quando a gente fala de identidade visual, a gente está olhando muito para o visual. Quando a gente fala de brand, a gente está olhando para posicionamento. E quando a gente fala de negócio, a gente está olhando para a pessoa e para os sonhos dessas pessoas, né? Então, hoje lá dentro, a gente tenta olhar para tudo, assim, para o visual, para a marca em si, né? Para o posicionamento da pessoa e para o negócio dela e para aquilo que ela quer ser ou que ela almeja ser. Então, essas conversas elas são super legais, a gente está se aprofundando cada vez mais em entender como que a gente pode ajudar de diferentes formas possíveis. E eu acho que dá muito certo porque essa é a nossa intenção genuína, assim, Rafa. Você me conhece, você sabe disso. De olhar assim, poxa, eu vou fazer um negócio bonito, mas eu preciso de um negócio que funcione. Eu preciso de um negócio que de fato vá alavancar o negócio dessa pessoa. E eu sei que o visual, a identidade, o branding bem feito, ele é um pedacinho de todo um ecossistema, né? Mas aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, que é esse pedacinho, que a gente faça ele tão bem a ponto dele ajudar em todos os outros sentidos. Né? Então, por exemplo, se eu fazer uma marca para uma pessoa, eu quero que ela olhe para a marca dela, ela sinta tão orgulho, ela se veja tanto na marca dela, que eu de alguma forma incentive ela a melhorar todos os outros contextos que ela precisa melhorar. Fala assim, olha, tá vendo tua marca? Isso acontece, tá? Conseguiu se visualizar, consegue ver como você vai comunicar. Olha aqui os templates para Instagram. Ficou mais fácil agora de você postar? E muitas vezes a pessoa responde, nossa, agora eu vou postar mais. Agora não tenho mais vergonha de postar. Exato. Você entende que nós ajudamos na identidade visual, mas olha como que isso refletiu numa atitude que ela já sabia que ela precisava.
ela não nos contratou para incentivar ela a fazer publicações. Mas olha como que o nosso trabalho conseguiu trazer para ela um horizonte novo, um horizonte mais fácil de comunicar. Então isso é extremamente importante. Nossa, Celso, agora eu consigo enxergar a minha empresa, está tudo lindo, isso vai me ajudar também. Agora eu sei que eu preciso organizar os meus processos internos para conseguir fazer as publicações. O que eu ajudei ela a fazer indiretamente? Ela olhar para o negócio dela e organizar ele, organizar os processos, organizar a equipe. Ou até mesmo simplificar, né? Porque, por exemplo, ela ficava Exato. provavelmente ela ficava pensando, mas que cor que eu vou pôr agora? Que fonte que eu vou usar? Como é que eu vou encaixar o texto? E aí você entrega mais ou menos lá já na proposta. E eu falo isso com experiência, porque a minha marca é feita pelo Celso. De ter lá, de falar, cara, beleza, só eu seguir essa cor, mais ou menos essa configuração e tamanho de fonte, que eu vou conseguir fazer qualquer tipo de postagem. Isso te dá mais o quê? Te dá mais tempo e mais possibilidades, né? Porque aí eu não preciso me preocupar muito em ser o criativo, de ficar, nossa, esperando a ideia cair do céu e de falar, cara, é simples, é como você falou, né? Fazer o básico bem feito. Faço o diagramado bonitinho, na fonte que já tem que pôr, no tamanho que tem que pôr, na cor que tem que pôr. Às vezes inverte, o fundo uma hora é colorido, uma hora é branco, e um escrito branco, outro colorido. Enfim, resolve meu problema e posto. Pronto, facilitou o trabalho. E olha que legal. Quando a gente eu falo sobre isso, você entende que você contratou uma identidade visual, você contratou uma marca, você contratou um brand, mas você entende o que você levou? Mas eu tenho benefícios, né? porque assim, e aí entra muito a questão do capricho que a gente tem falado até agora, Rafa. Se eu coloco no meu lugar de fazer só aquilo que eu fui contratado para fazer, no sentido de, você quer uma marca bonita? Tá aqui a sua marca bonita, muito obrigado. Se eu não me preocupo com todos os outros contextos que eu sei que eu posso ajudar, mesmo que eu não fui contratado diretamente por aquilo, eu preciso fazer, é a minha função. Eu sei que eu faço bem. Então eu tenho que ajudar em coisas que, aparentemente ou diretamente, ou lá preto no branco, eu não fui contratado para fazer. Quando a pessoa assina um contrato, tá lá, ela vai receber um logotipo, ela vai receber as variações do logotipo, ela vai receber uma paleta de cores. O mundo real, como que funciona? A gente vai falar sobre o negócio dela, sobre os sonhos dela, sobre as perspectivas que ela tem. A gente vai ajudar ela a organizar os processos internos, a gente vai facilitar a comunicação dela. Então, eu quero que a pessoa sempre saia de lá com a percepção que ela recebeu mais do que aquilo que ela contratou. Isso tem que ser uma verdade. Né? Então, a gente trabalha para isso. Eu fiz uma reunião recentemente com uma empresa do Mato Grosso do Sul, desculpa. E é uma empresa que vende acabamentos e alguns eletros para o público AA, sabe? A gente estava conversando e tal. Daí tem algumas perspectivas de concorrência lá. E a gente pode trazer isso para qualquer realidade, até para o mercado da fotografia. E teve um momento que eles falaram assim, Celso, a gente pensa em expandir, sair do Mato Grosso do Sul. Daí eu falei assim, tá. Então vocês estão me dizendo o quê? Vocês já conquistaram tudo que vocês tinham para conquistar aí? Não, aqui ainda tem muito cliente, tananã, tananã, tananã. Então por que vocês querem ficar gastando energia em sair daí? Vocês acabaram de me falar que o concorrente que chegou há pouco tempo está tomando o mercado de vocês e vocês estão pensando em sair. Só que vocês sabem que vocês são tão bons quanto o concorrente que acabou de chegar. Vocês querem se vingar no lugar errado. Tá errado. Tá errado. Daí esse mesmo cliente falou assim, a gente tem o público AAA, a gente tem o público AA, mas a gente quer o público AB também. Como que a gente vai trabalhar as duas comunicações? Eu falei, não vai. Você acabou de me falar que você está perdendo o público AAA para o seu concorrente e você quer esse público de volta. Você vai dividir a sua energia no AB e no AAA. Não vai funcionar. Então, assim, a gente ficou 1 hora conversando. A gente vai precisar fazer uma nova reunião para falar sobre design. Porque a gente ficou 1 hora falando sobre esses detalhes que são tão importantes quanto. A gente falou sobre estratégia e comunicação. Contrataram isso? Não contrataram. Mas eles ficaram felizes no final da reunião. Poxa, é verdade isso, isso. E agora a gente vai alinhar a identidade visual. Então a gente tenta fazer isso. Desde com o fotógrafo que está começando agora, que é sozinho, que está batalhando muito. A gente tenta trazer essa clareza em todos os aspectos. Até empresas grandes, com 30 anos de mercado, a gente tenta trazer algumas reflexões que são importantes também. Então, em resumo, eu adoro fazer isso. Não, e aí eu vou até te perguntar uma curiosidade. Para quem não sabe, o Celso fez a minha identidade visual. E quando a gente postou, muita gente
mandou mensagem, direct, comentou o quanto a minha identidade, quanto o meu logotipo... falando isso, depois a gente pode até brincar, logotipo ou logomarca. Mas o quanto aquilo me representava, porque ele tem um quê de sorriso, um quê de brincadeira. E eu sei que muita gente acabou até entrando em contato com você, pedindo para fazer a identidade da própria marca e usou a minha marca como exemplo. Né? Tipo, olha, o Rafa é a referência. O quanto é importante justamente você ter realmente uma troca assim, quanto é importante no desenvolvimento dessa marca, da identidade visual, da estratégia, enfim, você realmente conhecer, porque você é meu amigo pessoal, então você me conhece além do podcast e da fotografia, né? Então para você talvez tenha sido um pouco mais fácil encontrar os detalhes para fazer. E muitas vezes você acaba atendendo gente que, assim, apareceu do sopetão, te mandou um direct, falou, quero que você faça a minha marca. Como é que é esse trabalho de conseguir extrair realmente o que é importante para ir para a identidade? É muito importante e a gente não abre mão de fazer uma primeira reunião, por exemplo, de briefing, né? Porque a gente não começa a marca se eu não conheço o cliente. É horrível e já aconteceu algumas vezes. Ah, Celso, faz aí, eu não tenho tempo, eu preciso para 10 dias, tal. É horrível você abrir um arquivo em branco e só ter algumas coisas escritas ou muitas vezes nem isso. Porque você não tem clareza daquilo que você está criando. É muito difícil. Você está ali num limbo e você espera que aconteça uma coisa aqui e ali e o máximo que vai acontecer, o máximo, é se fazer algo bonito. Se vai funcionar, você não sabe. Então, assim, quando eu conheci você e toda a nossa trajetória, quando eu fui fazer sua marca, estava muito claro para mim a sua personalidade. Estava muito claro para mim aquilo que você gostaria que as pessoas sentissem ao ver a sua marca. Então é muito mais fácil quando a gente conhece as pessoas. Lógico que eu não tenho amizade com todo mundo que eu faço marca. Então, mesmo porque senão eles vão começar a pedir desconto, pedir para fazer em cima da hora, não rola. Então, essa reunião que eu acabei de citar, que a gente acaba conversando bastante, é muito importante. Sem ela, a gente não tem clareza de nada. E criação a gente faz tendo clareza das coisas, porque senão a criação é uma criação aleatória, a gente está olhando só para o que é bonito e o que é feio. E quando a gente fala de marca, isso é muito pouco, assim. Por exemplo, o design dos álbuns a gente faz muito bonito, a gente olha a foto e a gente consegue entender algumas percepções da fotografia e trazer. Quem é a foto quando a gente está falando de brand, de marca? A foto é a personalidade da pessoa, é a pessoa por trás da marca que eu vou fazer. Então, se eu não conheço ela, se eu não tenho clareza dela, dos sentimentos, das propriedades, dos planos, dos propósitos, esquece. Não vai combinar. Não vai, pode ser só bonito. E se for só bonito, não funciona. A gente não é contratado para fazer só coisas bonitas. A gente é contratado para fazer coisas bonitas e coisas que vão ajudar, que vão funcionar. E só o bonito não resolve. Não. E o que ajuda, se for bonito, ajuda mais. O bonito é aquela coisa, né? A gente tem que ser e não parecer. Né? O bonito é só, parece bonito. Mas é alguma coisa? Funciona para alguma coisa? Não, então não resolveu. Falando nisso, deixa eu deixar um easter egg no nosso bate-papo. Tem 2 logomarcas que ficam passando na televisão aqui. Foi feito por você também. Jesus. Você sabe quais são, mas eu não vou citar. No final a gente conta. No final a gente conta. Dentro de tudo isso, eu percebi que quando você começou a atender mais o mercado de identidade do fotógrafo e não tanto de álbum, eu sei que por detrás tem até uma mudança na estrutura da empresa. Tem. Eu vi que você começou a postar isso. Eu tô olhando aqui agora. Eu vi que você começou a postar mais o desenvolvimento, de como você pensa e de como você, digamos, cria ali a identidade visual. Essa questão de mostrar o processo ajuda ou dificulta o seu trabalho? Porque muitas vezes pode surgir uma cobrança maior, né? Até mesmo do tipo, você vai postar minha marca também? Isso você vai acontece desde sempre. Isso acontece desde quando eu fiz meu primeiro álbum. O segundo álbum, você vai postar? Isso é normal. Mas mostrar o processo é o que nos traz clientes na rede social. Mostrar o projeto pronto pode trazer clientes? Pode, mas mostrar o processo, ser diferente na linguagem, de maneira proposital, é o que nos traz cliente. Então, quando entra lá no Instagram e vê um speed art mudando a fonte e tal, e vê o resultado final,
é muito mais potente, reforça muito mais a ideia. Olha como ele pensou a marca e não como, olha como ficou a marca. Você consegue entender que é diferente? Quando você entende o processo, você valoriza o resultado final. Quando você entende o processo, você valoriza o resultado final. Imagina que legal, por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada pelaquela série que tem na Netflix, que fala a história dos cozinheiros. Eu esqueci como é que chama. Você lembra? É uma série incrível, assim. Chef's Table. É incrível. E eu fico imaginando que, qual é a vontade que eu tenho? Muitas vezes ir num restaurante, nesses restaurantes que tem um chefe com estrela Michelin, e ficar na cozinha. E ver até o resultado na hora que o prato sai. Não, ele só põe o hortelã. Quem faz é o cozinheiro. Não, tudo bem, não importa. Ver todo o processo, ficar assim, ó. E ver a montagem. E na hora que você vê o resultado final, porque assim, na hora que você recebe o prato na mesa, você olha e fala assim, uau, pagaria isso aqui. Mas na hora que você vê todo o contexto, você pode, pagaria 10 vezes mais. Olha o trabalho que deu. Olha esse contexto para ele chegar. Por isso que eu não vou na resultado. cozinha, porque se o que eu já tô comendo eu já acho caro, imagina se eu tiver que olhar lá e falar que pago 10 vezes mais. Não, tô fora. Mas eu tenho muito essa vontade. E eu carrego isso para dentro do design. Poxa, as pessoas entenderem o processo faz muito sentido. O antes e depois, ele é... Por que, sei lá, antes e depois de emagrecimento, dá tanta curtida, dá tanto compartilhamento? É muito legal ver o processo. Muito legal ver o processo. E você nem conhece a pessoa, mas você é apaixonada pelo processo. Não pela pessoa especificamente. Às vezes a pessoa está lá, você viu e tal, mas o processo dela. Às vezes a pessoa olhou no meu Instagram, ela olhou assim, poxa, eu nem fui com a cara desse Celso aí, mas olha o processo dessa identidade, que legal, e a pessoa fica. Ela se conecta com você de alguma forma. Então, ver o resultado, ver o processo, faz com que o resultado seja mais valorizado. Então, a gente, obviamente, posta portfólio? Posta, porque faz parte, somos empresa, precisamos ter portfólios e tal. Mas esses processos, assim, eles são muito legais, porque quanto mais você mostra, mais você dá a chance da pessoa se conectar com você. E o processo do Messi trouxe muito cliente? Do Messi trouxe. Mas, Rafa, olha que legal. Olha que legal. Essa mesma reunião que eu citei, que eu fiz com a empresa do Mato Grosso do Sul há 30 anos, para a empresa super consolidada e tal, a gente fechou um projeto de 16 mil reais. Esse cliente chegou porque ele viu um speed art da Páscoa que eu fiz. Da Páscoa, que eu coloquei a palavra Páscoa e tal, e fiz como se fosse, né, o simbolismo da ressurreição de Jesus e tudo mais. Ela veio por conta daquilo lá. E eu fechei um projeto, nós fechamos o projeto de branding, 16 mil reais. Ela viu o processo, ela falou assim, nossa, eu fiquei apaixonada pelo jeito que você muda as fontes, pelo resultado. E ela chegou. Não, e é legal, porque às vezes o fotógrafo fala, mas isso não funcionaria na fotografia. Eu não sei se todo mundo conhece, mas tem a Karen do Monocromáticas. Sim. E, cara, ela só mostra, assim... Ela mostra o trabalho dela, tem os vídeos em slow motion, que são lindos. Mas ela mostra também o perrengue, né? Tipo mas assim, E ela tava contando pra gente na Expo Image, que a gente bateu um papo lá. Inclusive, tá o episódio já do dia que a gente bateu o papo lá no YouTube. Que ela fala, velho, tipo assim, tem cliente que me vem por causa do perrengue. Que se não tiver perrengue no ensaio dela, ela fica chateada. Sim. Do tipo, não vai chover no meu dia, né? Não vamos achar um pneu, um tecido, alguma coisa rasgada pra você criar algo diferente. E é justamente essa questão do mostrar o processo. Ela mostra o que acontece, os bastidores, né? E que isso, no final das contas, se tornou parte do valor que ela entrega. É o que vende. É o que vende. Essas histórias... são as coisas que vendem o nosso trabalho. Esses processos que eu posto são os processos que vendem o meu trabalho. Por que, por exemplo, que as pessoas querem a chuva? Porque ela viu numa outra história. Né? E muitas vezes a gente quer ser inserido numa outra história. E a gente quer viver a história que a outra pessoa viveu. É natural do ser humano. Tem coisa que eu vejo, putz, eu queria estar lá. Tem projeto que eu vejo e falo assim, poxa, eu queria ter feito isso. Tem marca que eu vejo a Pauli fazendo e falo assim, putz, por que eu não fiz? Olha essa marca, queria ter feito. Então tem coisas que a gente vê e fala assim, putz, eu queria ter vivido isso aqui. Daí, contrato, entendeu? A gente quer ser inserido em histórias, em contextos que a gente não tá, que fazem parte da, nossa, eu tenho desejo de ter isso, eu tenho desejo de fazer aquilo, eu tenho desejo de viver uma experiência de um ensaio com aquela fotógrafa igual aquela fotógrafa viveu com aquele cliente.
Por que as pessoas mandam a sua marca para mim como referência? Elas querem ter essa experiência de ter uma marca que ela vai olhar e falar assim, pô, o Rafa, olha, eu olho para aquela marca, eu vejo o Rafa, eu quero olhar para uma marca, eu quero me ver. Você entendeu? A gente tá o tempo todo se comparando, olhando aqui e ali e tal. Então a gente quer viver essas coisas, a gente quer viver histórias que a gente viu que outras pessoas viveram e foram legais. Não, e até é legal, às vezes as pessoas veem o resultado, mas é o que tá por detrás que é o... Eu costumo até brincar, assim, viagem, quando a gente viaja. O que é mais legal? As pessoas verem as fotos da viagem que você fez, dos lugares bonitos que você visitou, ou elas ouvirem as histórias dos perrengues que você passou para chegar até lá? Eu falo, quando uma viagem é muito perfeita, é sem graça. Porque você fala, eu fui lá e tal, e vi, e acabou. Agora você fala que você quase foi preso na Alemanha, por causa que você não comprou o bilhete do metrô, que você quase foi fuzilado na Torre Eiffel por causa dos guardas lá e você quis levantar um drone que não era para levantar, que é muito mais legal e a pessoa acaba se interessando mais e a hora que ela vê a foto, ela fala, puta, ó o perrengue que o cara passou, mas olha a foto que ele fez, né? É a identificação, a gente se identifica, a gente gosta de histórias, é o famoso storytelling, né? A gente é movido a isso. A gente quer fazer parte, a gente quer sentir que faz parte da vida da outra pessoa. O Instagram é isso, que nem eu postei uns vídeos agora pela manhã nos últimos 2 dias, postei lá e tal, a pessoa, poxa, tô passando por isso, olha que legal, senti isso, aquilo e tal. Então, assim, as pessoas querem sentir que elas estão fazendo parte, essa troca na rede social, que é a troca que antigamente a gente fazia, né, fisicamente, assim e tal. Então, as pessoas querem sentir que fazem parte nesse contexto que a gente olha para a rede social. E elas querem viver o que ela viu outras pessoas vivendo e para elas, pô, isso foi legal. Eu quero ter uma marca pelos céus porque fez isso, eu vi isso para essa pessoa, para esse cliente, ele postou e tal, tal, tal. Imagina quando ele postar a minha marca, vai ser legal. E daí, vai embora. E aproveitando, já que você falou existem muitos clientes, existem muitos clientes que o mesmo arquivo que a gente posta de construção, assim, que é muito técnico, né? Muitas vezes eu imagino que funciona mais pra gente mostrar o nosso trabalho do que pra ele mostrar pros clientes dele, né? Mas eles nos pedem direto, eu quero aquela coisa que você faz assim, tal. Porque ele enxergou aquilo lá e ele viu, e ele gostou. Que mostra, de repente, assim, é como se fosse a construção da empresa dele, né? Para mostrar para as pessoas. Aproveitando que você falou desses vídeos que você começou a gravar, tem o primeiro que você postou tem uma historinha muito legal, só pra gente meio que finalizar essa história do design, que é a questão do design estar em tudo e tudo importa. Eu queria que você contasse essa historinha só pra pessoa entender e meio que fixar na cabeça. Assim, que isso realmente que a gente está falando aqui não é só pro fotógrafo, só fotógrafo tem grana que pode fazer isso. Porque isso, aos poucos, se você pensar, de repente, pode fazer muito mais diferença você investir nessa área, investir numa identidade visual, do que você gastar numa câmera que não vai te trazer mais clientes, né? Conta essa historinha pra gente. Tinha um restaurante na beira da estrada e era um restaurante muito bom, assim, que todo mundo tava passando na estrada, parava. Caminhoneiro, pessoas em viagem, enfim, todo mundo parava. Logo você entra no restaurante, assim, self-service, você olha aqueles pratos brancos, grandes e finos, assim, e você começa a colocar arroz, feijão e tal, tal, tal. E os pratos ficam pesados. Só que você quase que não percebe, né? É natural nosso. Natural, já vou explicar. E aí a gente chega no caixa e pesa e fica caro. Ele fala assim, ok, tô comendo bem, mas ok. Daí esse restaurante tava indo super bem, a empresa faturava e tava tudo certo. Só que os donos, com a melhor das intenções, resolveram aprimorar, colocar um ar-condicionado, pintar uma parede, dar um up mesmo. Isso é genuíno, isso é bom. Só que eles tocaram num ponto que não deveriam, eles mudaram a cor do prato. Então aquele prato branco, fino, grande, as pessoas não tinham muita percepção do tanto de comida que colocavam. Eles pegaram e trocaram por um prato verde escuro. Um prato bonito. Eles falaram assim, nossa, olha que vai combinar com o nosso ambiente novo e tal. Só que as pessoas colocaram uma colher de arroz e parece que o prato ficou cheio. Já ocupava metade. Ocupava metade. E as pessoas não colocavam mais 5, 6 colheres de arroz. Colocavam uma só. Porque o contraste do prato verde escuro com o branco do arroz saltava aos olhos. Então as pessoas não colocavam muito porque uma colher já parecia que tinha colocado 5 no prato branco. Consequência disso,
as pessoas iam até o caixa e os pratos começaram a ficar bem mais leves, consequentemente, o restaurante começou a faturar menos. Pergunta. Moral da história. Moral da história. A cor da marca importa, a cor da parede importa, a cor do prato importa, o estilo do post importa, a sua linguagem visual importa, o estilo dos teus destaques no Instagram importa. Tudo comunica. Tudo comunica. Nesse caso, onde estava o erro? O erro estava na cor do prato, só. Eles erraram num ponto onde eles não podiam errar. Eles perceberam isso, obviamente trocaram, mas nesse ponto eles não poderiam errar. E o design está em tudo, a comunicação está em tudo. Então, muitas vezes, o que está fazendo a sua empresa não vender é um detalhe na sua comunicação, é um detalhe no seu design, é uma percepção que as pessoas têm ao entrar no seu perfil, a ver um story seu, a entrar no Reels, no feed, nos destaques e não se conectar. Então, voltando a atenção aos detalhes, né, é olhar para o teu negócio com muito carinho, assim, com atenção em cada detalhe. Será que isso aqui está comunicando o que eu quero de fato? Será que isso aqui está mais prejudicando ou ajudando a mensagem que eu quero passar? E começar a fazer esse exercício. A gente consegue fazer esse exercício de duas formas. Primeiro, olhando para dentro do nosso negócio, olhando muitas vezes, fazendo reflexões internas sobre, né, quem está à frente do negócio e depois abrindo assim o negócio na mesa e, será que não é aqui? Será que não é aqui? Poxa, a gente deixou de publicar aqui, isso está interferindo aqui, por exemplo. Eu sei que nas semanas que eu não publico muita coisa no meu Instagram, a Olivia recebe menos contatos no WhatsApp. Então a gente já identificou que existe uma conexão entre essas duas coisas. Só que você só identifica se você está 100% no seu negócio. Senão você não identifica essas coisas, esses pequenos detalhes, né? Existe isso e existe um segundo ponto de perguntar para o seu cliente. O restaurante poderia todo dia perguntar, por que você está pegando menos? As pessoas iam falar assim, nossa, mas eu nem percebi que eu peguei menos. E aí você ia fazendo, ligando o ponto A com o ponto B com o ponto C e chegando no problema. Então, perguntando, que nem você pode perguntar agora para as 10 últimas noivas que você fotografou, nossa, se tem uma coisa que você pode falar para mim que eu posso melhorar, você conseguiria me responder? Pode ser que 8, 9, não falem nada, não, Rafa, você foi perfeito. Pode ser que uma falhe alguma coisa que, se você ajustar, vai trazer mais 20 noivas. Então, pode ser um detalhezinho no podcast, em qualquer coisa que fala assim, putz, faltava só isso aqui. É perguntando para as pessoas. Ou estando 100% dentro do seu negócio. Entendendo que se tem alguma alteração e tem alguma variação, pode ser nesse momento que tem. Tipo, que nem você percebeu que não publicar gera um retorno. Exato. Então, às vezes não é nenhuma pergunta. Você percebeu que existe essa combinação de fatores e que o resultado é sempre esse. Deixei de postar, deixei de ter orçamento. E aí é melhorar nesse ponto. Exato. E às vezes a gente fala, isso é óbvio. Não, tem pessoas que ficam muito tempo sem postar e os contatos continuam chegando. No meu caso, eu sei que isso interfere. Então, qual que é a minha função? Publicar todos os dias, nem que seja um stories. Né? Nos stories eu até tô bem. No feed a gente tem dado algumas balanceadas e demorado um pouquinho mais para fazer essa consistência. Mas sabendo da realidade e estando 100% no seu negócio, você consegue identificar isso e consegue resolver rápido. Você precisa contratar um designer para cuidar do seu feed, para fazer as coisas. A gente precisa contratar bastante gente. Falando de contratações, muitos fotógrafos falam que é difícil você escalar o negócio, né? Porque, no final das contas, como é que eu, artista, vou ter outras pessoas fazendo o meu trabalho? No seu caso, acontece praticamente o mesmo, né? Com essa viralização do seu conteúdo, com o alcance de muitas outras pessoas, acaba que a demanda chegando e você fala, cara, não vou dar conta. Não é à toa que você começa a postar às 5 horas da manhã e termina de postar meia-noite, né? Sim, coitado do Vinícius lá, não tem pai. Tem dia que ele fica perguntando, cadê você? Como é que foi esse processo de você falar, cara, agora eu vou precisar de gente me ajudando, né? E é difícil delegar. Como é que foi o momento que você decidiu e como é que foi o processo para você poder expandir a empresa? Acho que o momento é muito claro para todo mundo. O momento onde a demanda está alta e você não está conseguindo mais de maneira saudável entregar o seu melhor em todos os trabalhos. Por exemplo, eu conseguia fazer 30 álbuns no mês. A partir do momento que começou a chegar a 60, 70, começa a embolar tudo e você entende, poxa, preciso de alguém. Você sofre, mas rapidamente você entende, poxa, preciso de alguém.
Esse é o ponto, assim, básico, né? Mas aí entra, Rafa, uma questão de mentalidade, assim, porque junto com esse problema bom, né, vem uma série de coisas que muitas vezes a gente não está preparado para administrar. Né? Por exemplo, eu fui aprendendo muito sobre negócios no meio do caminho. Né? A gente sabe muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer. A gente sabe que se tiver mais pessoas fazendo design, a gente pode trabalhar mais na parte de vendas e a gente pode prosperar mais a empresa. Mas na teoria é lindo, na prática muitas vezes é custoso você ensinar e tudo mais. Então, acho que o ponto de partida, sim, é a mentalidade. Entender desde muito cedo, para o fotógrafo, para o designer, para o artista que está nos assistindo aqui agora, desde muito cedo entender que eu vou precisar de pessoas. Pode não ser mês que vem, pode não ser daqui 6 meses, pode não ser daqui 2 anos, mas eu vou precisar de pessoas. E essas pessoas, entendem logo de cara, essas pessoas farão tão bem quanto eu. E desejar isso. Desejar isso. Porque a gente, como artista, a gente tem muitas vezes um ego enorme, assim. A gente Ou tem apego, né? apego, enfim, a gente tem Porque tem eu várias... tenho apego, por exemplo, mas quando eu penso em design, eu mando tudo pra você. Não tem... muitas vezes a gente tem, né? Nossa, não, ninguém vai fazer isso aqui. Deseje que alguém faça melhor que você. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua empresa, vai ser bom para o seu cliente. Vai ser bom para todo mundo. Então, essa mudança de mentalidade, e se eu pudesse voltar 10 anos, era exatamente essa que eu teria. Eu demorei muito para fazer algumas coisas. Eu demorei muito, parece que eu precisei viver, né, isso para aprender. Né? Então, se eu puder falar para as pessoas antes delas terem que sofrer muito e tal, mudar essa mentalidade desde o começo. O fotógrafo, muitas vezes, nossa, ninguém vai fazer um casamento melhor que você. A pessoa ou vai tratar a fotografar, foto, né? ou Já vejo tratar muito melhor que fotografar, eu você. sou muito apegado, eu não consigo terceirizar o... Cara, tem gente que trata a foto muito melhor que a gente. Então, a gente tem que identificar isso, buscar isso, desejar isso. Então, essa mudança de mentalidade, ela é extremamente importante mesmo quando você ainda não trouxe ninguém. Né? Não trouxe ninguém. A Amanda está comigo desde o começo. A Amanda faz coisas muito melhor do que eu. A Amanda atende uma noiva de um jeito que eu jamais atenderia. A Amanda atende de um jeito que eu jamais atenderia. E aí, trazendo para a realidade da Pauli, quando ela começou com a gente, ela estava numa função de atendimento, depois ela começou na função de design. E quando eu vi ela fazendo design de álbuns e os álbuns começaram a ficar tão bons, olha isso. Daí eu passei, eu falei, eu precisei viver. Quando eu vi, eu passei a desejar aquilo. Hoje, igual eu falei, ela faz marcas melhor do que as que eu faço. E muitas vezes eu olho assim, eu quero Só desejar. pra avisar que agora eu vou mandar e-mail pra você, tá? Olha lá. Então, e hoje a gente tem, por exemplo, a Gabi que faz os álbuns pra gente. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava corrigindo 3 álbuns da Gabi. Corrigindo de abrir o arquivo e ver tal. E olha e falo, que identidade linda. Que isso, que aquilo. Qual que é o meu papel agora? Sair um pouco da questão do artista e entrar como se fosse eu não digo nem gestor, como se fosse um impulsionador. É essa a minha função. É olhar e falar assim, poxa, Gabi, que legal. Tá bonito isso aqui. Continua, ó, fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Os próximos vêm melhores ainda. Então, começar a achar essas pessoas, e eu sei que isso muitas vezes é difícil, porque a gente sofre com isso também, mas quando a gente entende que o nosso desejo não tem que ser eu vou fazer, nossa, as pessoas vão pensar isso. Não, porque vai acontecer. Vai acontecer por consequência. Só que com unidade, com equipe, você chega muito mais longe. Muito mais longe. Então, o fotógrafo que está me assistindo, contrate alguém e se doe por essa pessoa. Assim, eu vou te ensinar a tratar foto como eu faço hoje. Mas eu quero que você estude muito. A minha parte eu vou fazer. O meu 50% eu vou fazer. Se você fizer o seu 50% também, eu tenho certeza que você vai ser melhor do que eu.
Eu tenho certeza que você vai fazer isso muito bem. Ontem à noite, a gente estava conversando lá no escritório com a Natália. E a Natália, da equipe, ela é assim, a mais organizada, a mais metódica, faz parece um reloginho. E daí a gente estava conversando com ela e a Paula falou assim, Nath, usa esse aplicativo aqui, se especialize nesse aplicativo. Eu falei, ô Nath, se você fizer isso aqui, se você se especializar nisso aqui, eu ponho você para dar aula dentro do curso sobre organização. Então, assim, é sempre trazer esse olhar. Olha, a gente vai até aqui, a gente está te funcionando, tal. Se você se especializar, vai dar muito bom. Então, assim, eu quero que ela seja essa pessoa que vai dar aula e eu vou olhar e falar assim, uau! Esse tem que ser o pensamento quando você tem uma empresa. E aí eu vou só me aproveitar um pouquinho desse gancho, que é, acho que talvez a maior dificuldade dos fotógrafos. Porque quando ele contrata um freelancer, parece que é o contrário. Parece que ele não quer dividir, né, esse conhecimento, essa experiência e apoiar o cara para ele crescer tanto, porque é isso que às vezes falta, que o cara fala assim, ele desmarca comigo em cima da hora, não é comprometido, não é proativo. Eu falo, cara, você já pensou no que você faz de errado para esse cara não ser comprometido? Do cara de não te perguntar se você consegue alguém para ir no lugar dele porque ele arranjou um trabalho para ele. Enfim, tem o outro lado. Às vezes a gente está falhando nesse apoio. E essa falta de valorização, e quando eu falo valorização, não é só a parte financeira, ela é importante também. Mas de ter isso, da pessoa confiar, da pessoa acreditar, da pessoa apoiar e da pessoa dividir tudo que ela tem com a outra pessoa sem medo ela vai me passar a perna. Sim. Cara, isso é de caráter. Você nunca vai saber exatamente quem é, quem não vai. Você tem que fazer a sua parte, que é realmente o que você está falando. Rafa, são basicamente duas coisas que fazem com que as pessoas fiquem. Primeiro, é uma visão de mundo, uma visão de negócio, uma visão de sonhos, uma visão de propósito. As pessoas que têm caráter, as pessoas que de bem, quando você divide com elas um sonho, divide com elas um propósito, e esse propósito está alinhado com aquilo que ela acredita, é um ponto. Então, assim, eu tenho plena convicção que as pessoas que estão comigo, né, a Amanda acredita no meu sonho há 10 anos, e ela vive isso junto comigo. A Paula vive o sonho comigo há 4 anos, esse sonho já não é mais meu, é nosso. Então, quando a gente consegue dividir essa visão de futuro, a gente faz com que as pessoas vivam junto com a gente. Então, por exemplo, se amanhã ou depois você contratar um freela, isso você precisa ter muito claro com você. Qual que é a sua visão? Porque senão você não consegue passar nada para a pessoa. Então, quando alguém qual que é a sua? Se alguém perguntar qual que é a minha, eu vou falar e eu vou perguntar para a pessoa, você vai viver esse sonho junto comigo? Então, esse é um ponto. E lógico, o segundo ponto vem exatamente algo que você citou, a questão da recompensa. E aí tem vários tipos de recompensa. Tem a recompensa financeira, tem a recompensa de valorização em todos os sentidos. O que move essa pessoa? Qual é o sonho dessa pessoa? E Rafa, você entende que no fundo é pessoa e comunicação? Eu sempre falo isso. É pessoa e comunicação. Tipo, eu sei que o que move tal pessoa é isso. Então, eu vou fazer o máximo para entregar isso. Eu sei que o que move tal pessoa é isso. E vai e entenda as pessoas. Se você não entender de gente, não funciona. Não, e é legal porque você falou do sonho da pessoa. É legal que você também saiba do sonho da pessoa, né? Porque sim, eu preciso aonde o saber, seu sonho pode ajudar no sonho dessa pessoa, né? Exato, Rafa, é isso. Então, assim, a minha função... e eu me alegro de maneira genuína quando eu vejo a pessoa realizando o sonho dela dentro do meu sonho. Ou quando eu consigo realizar algum sonho meu porque a outra pessoa está sonhando junto comigo. Olha só. Então, assim, isso não acontece muitas vezes porque a gente está fechado aqui, ó. Ok, vem cá me ajudar nisso aqui. Ok, vem cá me ajudar nisso aqui. Mas eu tô aqui, ó, tô olhando só para mim, eu tô olhando para o meu futuro, eu tô olhando para aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Pro meu objetivo. E vai dar certo. Só que, se você, em vez de ficar aqui, fazer isso aqui, ó, e começar a trazer as pessoas para a sua visão, é completamente diferente. Então, o erro das pessoas... Por que um freela vai embora? Porque ele olha para o fotógrafo principal e o fotógrafo principal está aqui, ó. O fotógrafo principal não está abraçando aqui, ó. Vamos olhar para cá. Se você fizer esse movimento, e esse movimento muda tudo. Esse movimento vai fazer com que a sua empresa viva.
Continue. Continue, que a sua empresa cresça, que a sua empresa esteja respirando, assim, que a sua empresa esteja prosperando. Porque senão é a sua visão, é o seu mundo, e daí você não busca ninguém para te ajudar, para te orientar, você fica ali. E sabe, a vida útil, ela é muito baixa, porque é você, no seu esforço, tentando com unhas e dentes e tal. Vai dar certo por um tempo? Vai. Mas se não tiver as pessoas, se não tiver comunicação, se você não se importar com o que a pessoa está sentindo ali, a pessoa que já está com você, isso você não consegue nem trazer pessoas de fora para dentro. A gente pode usar um exemplo, pode parecer meio coach agora, mas é o famoso subir no Monte do Everest, né? Subir sozinho, você pode até conseguir. Vai ser difícil? Muito difícil. Mas se tem mais pessoas apoiando, ajudando, dividindo ali as dificuldades, a probabilidade de todo mundo chegar lá em cima é maior. Sim, né? Pode sim. talvez demorar um pouco mais porque tem mais gente? Pode. Mas a probabilidade de chegar lá em cima e todo muito mundo maior. aproveitar da vista é maior, né? Muito maior, muito maior. Então, assim, de maneira prática, internamente, eu tenho tentado muito olhar para tudo isso, né? Aí vem a questão da mentalidade, que eu já citei, vem a questão de pessoas, né? Por exemplo, a Pauli começou trabalhando com a gente, ela começou fazendo tudo, hoje ela é sócia, ela faz parte, uma parte da empresa é dela, e eu sei o quão isso é importante para ela. E você já não mandava porque tinha Amanda, agora você não, manda menos ainda. É 2 contra 1, agora acabou. E eu falo isso muito, a gente recentemente conversou bastante, eu falo, ó, o que você quiser fazer aqui, eu vou ficar muito feliz de te ver fazendo. Né? E eu sei que tem outras pessoas que não vão chegar no nível dela lá dentro da organização, mas que a gente consiga passar uma visão de futuro e a gente consiga entender tão bem as pessoas que trabalham com a gente que a gente ranque o potencial máximo dela e ranque no bom sentido, pra gente e pra ela. Que mesmo no né? futro, de repente, essa pessoa possa sair, né? Voar assim, com as próprias asas. Porque imagina, a gente está olhando ali e muitas vezes a pessoa também não sabe para onde correr. É importante quando você tem uma empresa, você precisa olhar para a pessoa e falar assim, poxa, olha, eu acho que por aqui vai ser super legal para você, igual esse exemplo que eu citei na Natália. Esse aqui vai ser muito legal para você, porque às vezes nem a pessoa sabe o potencial que ela tem. Imagina uma plantação de cenoura. E eu tô olhando assim, eu tô vendo só o matinho da cenoura para fora assim. E a pessoa também tá olhando só o matinho. Daí você olha para ela assim, o que será que tem aí? Vamos pesquisar? Daí vai eu e a pessoa vai lá e a gente pega assim o matinho e a gente arranca. Você entende que é bom para os dois lados? Porque eu enxerguei, olha o fruto que essa pessoa pode dar aqui dentro. E a pessoa, olha o meu potencial, e eu não sabia que eu tinha. Então, o caminho dentro da empresa, ao meu ver, quando a gente fala de pessoas, tem que ser justamente esse. A gente tem que, eu citei o arrancada e veio essa analogia na minha cabeça. Arrancar, entender o potencial da pessoa. Falar, tá vendo isso aqui? Ó, olha o tamanho disso. É você. E você estava enxergando só o negocinho aqui em cima. E para o lado da empresa, poxa, olha o potencial dessa pessoa aqui dentro. O famoso desenho do iceberg, né? Todo mundo vê a ponta, mas não vê o que tem para baixo. E Rafa, isso acontece quando você olha para as pessoas. Então, de novo, citando o exemplo do freela, muitas vezes o fotógrafo principal não está olhando para o freela, ou está enxergando ele só aquele matinho para fora, assim, sabe? Esse cara pode me ajudar, quando eu precisar eu ligo para ele. Quando eu precisar, eu ligo para ele. Quantos fotógrafos que você foi freela durante esses 10 anos que você faz freela? Mais 13. Quantos te ligaram para não falar nada? Rafa, você está precisando de alguma coisa? Rafa, cara, o último casamento você arrepiou. Como que eu posso te ajudar a fazer? Tem alguma coisa que você sonha em fazer e eu posso te ajudar? Quantos? Não, nenhum. Entendeu o lance? O lance é esse. Que você seja o primeiro na vida de um freela que faça isso, sabe? E isso é muito importante. Isso vai fazer esse freela fazer, putz, o cara me ligou e ele não pediu nada. Ele só está preocupado com o que eu estou imaginando para o meu futuro. A próxima vez que esse cara te ligar, o que vai acontecer? Você vai atender e você quer estar perto. Porque a gente quer estar perto de pessoas assim. Eu quero estar perto de pessoas assim. Recentemente a gente foi em alguns cursos, a gente está fazendo uma mentoria e tal. E é muito legal porque os mentores, quando eles olham para a gente quer estar perto deles porque eles olham justamente... A gente aprende muito nessa questão do olhar para a empresa, olhar e falar assim, poxa, eu quero fazer como essa pessoa, eu quero mentalizar como essa pessoa, olha como essa pessoa trabalha aqui, olha como essa pessoa trabalha. Então a gente começa a querer estar perto.
Só que tem que partir da gente muitas vezes, né? A gente sempre fica esperando do outro em todos os aspectos. Então, quando a gente fala de gestão, talvez o jeito que eu falei aqui não seja o jeito mais prático, assim, mas é a minha visão hoje, sobre negócio. Porque eu sei que eu preciso de organização, eu sei que eu preciso do financeiro, eu sei que eu preciso de tudo isso. Mas acima de tudo isso, eu preciso das pessoas, né? E eu quero muito que o ecossistema cresça muito mais do que eu. Porque se eu olhar para mim, eu vou ficar pensando só no meu crescimento. Mas se eu pensar em todo mundo e querer o crescimento de todo mundo, eu vou crescer ou não? Igual. Então, assim, é um pensamento que não leva a lugar nenhum. Quando você está olhando só, né, fotógrafo, estou olhando só para a minha foto, eu preciso de alguém para tratar isso para mim, eu preciso de alguém para fazer isso para mim. Não, você vai precisar muito mais da pessoa do que da função da pessoa, né? E igual eu falei, existem pessoas que vão cumprir a função maravilhosamente bem e elas são super importantes. Mas no meio dessas pessoas haverão pessoas que vão fazer total diferença. E que não tecnicamente sejam as melhores, mas que de uma outra forma possam te ajudar muito mais a crescer. E o seu papel, o papel de você que quer ter uma empresa é identificar isso. Então, eu venho tentando cada vez mais olhar isso. E não é algo que assim, é do dia para a noite, é algo que você aprende errando. Né? Então, se você pode aprender ouvindo, é um pouco menos doloroso. Eu poderia terminar o podcast aqui, porque já é uma lição de empreendedorismo aqui que todo mundo deveria aplicar no trabalho e tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Mas não, eu tenho mais uma pergunta, né, porque a gente está falando muito do desenvolvimento e você acabou estourando uma bolha, digamos assim, saindo de uma bolha que é o mercado fotográfico. Sim. E partindo para novos projetos e projetos que muitas vezes não envolve mais 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, envolve milhões de pessoas, né? E tô falando do A e do B que a gente tinha citado, que eu acho que são as mesmas pessoas, que são já de pessoas que estão num outro nível de mercado, num outro tipo de influência. Como é que é sair, né, desse patamar, passar para um próximo patamar e estar envolvido já num outro nível de negócio, de influência, e o quanto isso te ajuda no seu negócio, no seu dia a dia, no seu empreendedorismo. Sim. Vamos lá. Se a gente conseguisse imaginar uma escada aqui agora, eu diria que o primeiro degrau do reconhecimento lá do design de álbuns, ele foi muito mais árduo, muito mais demorado para eu conseguir subir, para conseguir ter um reconhecimento e ser valorizado por aquilo que eu fazia. Então eu comecei lá 10 anos atrás a fazer design de álbuns, ninguém me conhecia. E eu comecei a fazer para fotógrafos da minha vizinhança ali, de Limeira, depois região, depois mundo, e tudo isso foi acontecendo, mas foi um caminho um pouco mais longo, demorado e árduo. Né? E até que eu comecei a fazer o design. famoso tudo isso aqui era mato, né? Daí eu comecei a fazer design de álbuns para os fotógrafos mais conhecidos do Brasil, faço até hoje. Para os mais conhecidos, para aqueles que têm maior abrangência, mas eles não foram os meus primeiros clientes, obviamente. Então, a gente construiu isso. Daí, eu organizei a minha empresa para que isso funcionasse pela equipe tão bem quanto funcionava quando era só eu. E aí, aquele ponto que a gente chegou até agora. Hoje, a Olivia atende muito melhor o fotógrafo do que eu. A Gabi, a Pauli fazem muito melhor o design do álbum do que eu, muitas vezes. Então, conseguimos organizar isso. Daí nós começamos a entender, e aí entra um ponto super importante, nós fomos buscar conhecimento e estruturas de como as pessoas trabalhavam marcas. Daí a gente foi num evento e a gente começou a entender, olha, a gente pode vir para cá, a gente pode chegar aqui. E, obviamente, junto com o design de álbuns, a gente já vinha fazendo marcas, mas muito para os fotógrafos, que é meio que uma consequência. Começou a fazer álbum com a gente, gosta do trabalho, está precisando de uma marca, contrata a gente. É um caminho óbvio. Mas a gente começou... Eu falei, não, isso aqui, a questão dos álbuns, está tão redondinho, as pessoas... A gente está fazendo isso muito bem feito. A gente continua fazendo. Vamos começar a explorar um pouco mais esse mundo de marcas. Rafa, que é uma paixão minha. Eu sou
publicitário, eu estudei para isso, eu estudei para ajudar as pessoas no design e na comunicação. Daí a gente começou a fazer. A gente começou a fazer muitas marcas para fotógrafos, alguns fotógrafos mais conhecidos, outros menos conhecidos. A gente começou a ajudar o mercado inteiro. E aí os próprios fotógrafos começaram a indicar outras pessoas. A gente começou e tal. E eu comecei a publicar marcas de pessoas que não eram fotógrafos, mas que estavam começando o seu negócio, que tinham um negócio local, pequeno, que estavam começando. E a gente começou a fazer essas marcas. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o design do álbum lá atrás. Eu só comecei a fazer. Comecei a fazer, muito bem feito, aquele básico, o capricho, tudo aquilo que a gente conversou aqui o podcast inteiro. Mostrar isso para as pessoas. Mostrar, compartilhar a visão e tal. Daí, chega um momento que você conhece alguém, faz um network com alguém, ou algum trabalho, alguém vê você ali no Instagram porque você está publicando todos os dias. E chega um momento que aparece alguém. E a gente fez um projeto que tomou um destaque um pouco maior. Por exemplo, eu posso citar aqui a Bíblia Comentada, por exemplo. É o maior aplicativo hoje de estudo bíblico do Brasil, do Rodrigo Silva. Ele é uma pessoa muito conhecida e a equipe dele, o sócio dele, entrou em contato com a gente porque viu um trabalho nosso no Instagram e entrou em contato com a gente. A gente fez esse projeto. Daí, a gente fez esse projeto e postou. Daí, outros projetos legais também começaram a aparecer. E aí as coisas foram começando a acontecer. Eu não quis direto onde eu estou hoje. Eu tinha uma visão, e aí a visão, importante. Para onde eu queria. Eu tinha uma visão. Falei, olha, se eu vou para marcas, eu quero atender esse tipo de pessoa. Se eu estou no mercado de design de álbuns, eu quero atender os melhores, os que têm os maiores propósitos, eu quero estar com essas pessoas. O design de marcas aconteceu a mesma coisa. A gente fez um projeto, a gente fez outro projeto. Daí são conexões. Você sabe da minha amizade com o Lucas Rosa, por exemplo. A gente tem uma amizade muito grande. Ele confia muito no meu trabalho porque eu estou sempre muito disponível a ajudar ele a realizar as coisas dele. Muito disponível. Então a gente começou a fazer trabalho aqui, eu comecei a publicar um trabalho para uma empresa super importante aqui, outro aqui, então a gente fez trabalho juntos, um trabalho dele, um sonho dele, e eu pude contribuir com a identidade visual para o novo mercado, para o Pedro Sobral, para a Priscila Zito, para grandes players do mercado, e a gente publicando isso juntos. E aí eu comecei a ter outras pessoas da mesma magnitude olhando para o meu trabalho. Até recentemente a gente fez um projeto que chamava Os Três Pilares, né? Do Thiago Candonga, do Nigro, da Maíra. E quem idealizou o projeto foi o Thiago Candonga. E até citando agora a história do A com B, né? Eles me contrataram para fazer o projeto e a gente entrou de cabeça no projeto, fui visitar local e a gente fez acontecer toda a linguagem, tudo do local. E daí, uma pessoa que trabalha diretamente com a Maíra estava lá, que trabalha com o Thiago estava lá também, e a gente começou a ter contatos com outras pessoas ali do ciclo, né? E quando, por exemplo, projetos recentes agora, a gente fez toda a identidade visual do Seca Você, que é o maior programa de emagrecimento do país, que pertence à Maíra. A gente está fazendo todas as identidades do grupo, da Maíra e do Nigro. Semana passada mesmo eu fiz um projeto do Nigro com o André Vitor, que também é uma pessoa super influente. E esses projetos eles me movem também porque eu sei o quanto eles transformam vidas. Né? Mas voltando aqui para a escala do negócio, tudo isso começou a acontecer porque uma pessoa viu eu fazendo bem o meu trabalho e fazendo além daquilo que eu fui contratado para fazer, para resolver o problema daquela pessoa. E dessa pessoa falou assim, olha, lembra daquele menino que fez o Três Pilares, o design, tal. Por que a gente não chama ele? E você entende como as coisas vão acontecendo? Rafa, é você fazendo o seu 50% do caminho. Sabe? É você percorrendo o que você sabe que você precisa percorrer, com os seus compromissos, com os seus valores, com aquilo que você sabe que foi confiado a você, com as tuas... tentando se desenvolver ao máximo, de maneira estratégica e de maneira genuína. O genuíno que eu digo poxa, se eu tenho esse trabalho que vale 100 mil, eu tenho esse trabalho que vale 1.000, eu vou fazer do mesmo jeito, ele vai ter a minha mesma atenção. Então é de maneira genuína e estratégica e avançando e pegando o teu terreno, assim. Só que, voltando a falar do degrau, o primeiro degrau ele foi muito mais árduo. O segundo, eu já tinha a experiência do primeiro. Então, para, entre aspas, conquistar o meu território dentro do design de marcas foi um pouco mais fácil do que conquistar o meu primeiro território, que era o design de álbuns. Né? E
pessoalmente, eu tenho um terceiro, um quarto degrau. E eu sei que eu vou chegar lá. E vai ser mais fácil do que esse segundo. Mas é percorrendo o caminho 50%, olhando muito para as pessoas, olhando para os projetos das pessoas, querendo que os projetos das pessoas deem certo. A gente faz uma marca para o projeto dar certo. A gente está ali para ganhar junto com a pessoa. É mais ou menos o que a gente está falando dos funcionários, né? Mesmo Exatamente, você entender o sonho da pessoa e o seu sonho, como ele pode complementar e pode ajudar o sonho daquela pessoa. Exatamente. Então, assim, hoje a gente faz marcas muito importantes, muito relevantes no mercado. Com certeza tem algumas que as pessoas veem e nem sabem que foi a gente que fez. Papo de fotógrafo, que é o easter egg que a gente falou. Digipix está aí também. Qual que é a outra que agora? É os dois. Os dois. O Papo, a Digipix. Então, mas a gente está ali, nos bastidores, junto com as pessoas, fazendo o palco das pessoas aparecerem. Assim, a gente quer estar ali, a gente quer estar estruturando. E lembra aquela frase que eu falei lá no comecinho do podcast? Faça tão bem, do Walt Disney, faça tão bem o teu trabalho a ponto das pessoas gostarem e trazer mais um. É o que acontece nessa questão do mercado de marcas, por exemplo. É estar com as pessoas que fazem bem, estar com as pessoas que te levam para o próximo nível, né? E fazer bem para essas pessoas, entender de maneira estratégica quais são as pessoas que de fato, de maneira genuína também vão te ajudar, vão te retribuir. Rafa, nos bastidores assim, a gente faz tanta coisa, assim, muitas delas querendo ajudar e é inevitável que volta pra gente, sabe? É inevitável, a gente se esforça muito. É que às vezes as pessoas veem o que tá... O pronto. E nossa, cara, fez projeto para tal, fez projeto para tal, e aquilo outro e tal. Não, agora... Mas, Rafa, a gente, de maneira genuína, assim, se desdobra muito para que tudo isso aconteça. E tudo isso só acontece porque eu não estou sozinho também. Né? É isso aí. Agora, a última pergunta, só pra gente finalizar o bate-papo. Eu aplico direitinho a identidade do papo nas coisas que eu tenho que fazer? Tá lindo, Rafa. Gente, ó, essa caneca aqui custa quanto? Tá onde? Cadê o link? A gente vai fazer a lojinha. Tá lindo, Rafa, tá lindo. Você sempre tem um carro. Ó, gente, até isso aqui. Que câmera que eu mostro? Aqui? Essa aqui. Ó. Aqui? Lá. Não, isso é fora. É um designer. Existe um designer aí. Existe. Na minha opinião, você faz muito maravilhosamente bem. Você tem uma facilidade muito grande de fazer isso aqui que você está fazendo. Mas você é bom designer também. Eu vou mandar meu currículo. Estou aceitando o currículo. Celso, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, sempre que a gente conversa, acho que tem muita coisa que eu aprendo. Tomei uns tapas aqui, que bom. Mas com certeza algumas coisas vão mudar daqui para frente. Mas eu espero que mude para quem está ouvindo a gente. E eu queria terminar de novo fazendo um pedido para os nossos ouvintes. Se puderem fazer uma doação, pessoal do Rio Grande do Sul, vai ser importante. E não é só para agora. Vai demorar um tempinho, então conseguiu lá R$5, R$10, R$20, faça, porque se cada um puder doar esse valor, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vai fazer a diferença na vida do próximo. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, porque daí a gente tem uma visão de mundo diferente. A gente falou tanto de entender o outro, né? Eu acho que essa é uma das maiores formas da gente poder contribuir na vida e no futuro do nosso país. Com certeza. Meu amigo, Obrigadão. Obrigado. Estou sempre à sua disposição, você sabe disso. Semana que vem a gente grava outro, então. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado.